Hello, everybody! Aqui é a Teacher Aline novamente. Nós vamos dar início à nossa segunda aulinha, tá? Peço que vocês assistam ela completa, porque eu vou dar início a uma nova gramática. Ah, professora, mas nova gramática? Acabou nossa apostila? Sim, nova gramática, porque essa vai ser a gramática que nós vamos começar a próxima apostila. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um heads up. O que é um heads up? Eu já vou dar um início, tá? Eu vou explicar para vocês, para quando chegar na apostila, vocês já terem noção do que eu tô falando, ok? Bom, qual é o início? O que é essa gramática que você tá falando, teacher? Bom, essa gramática nada mais é do que parte de pronomes, tá? Indefinite pronouns, pronomes indefinidos, ok? Quais são eles? Três a princípios que nós vamos ver nessa parte 1, tá? Quais são eles? Bom, eu vou começar com o some, aí tem o any e tem o no também. O que é um pronome indefinido, indefinite pronouns? São pronomes que são utilizados para falar de pessoas, lugares, objetos, tá? Mas sem ser definido. Então, o que ele é? Indefinido. Eu vou falar de alguma coisa, de algum lugar, mas eu não vou me especificar, né? Eu não vou exatamente especificar. Então, o que eu vou fazer? Vou usar esses pronomes indefinidos, tá? Esses pronomes são utilizados para falar de pessoas, objetos ou lugares indefinidos. Referem-se a pessoas ou coisas de modo vago ou impreciso, ok? Eu não vou especificar uma única coisa, não, vai ser o quê? Vai ser algo vago, impreciso, que eu não vou deixar certo do que é, ok? Impreciso, indeterminado, ou seja, não faz referência, eu não vou fazer referência ao João, a Maria, a Ana, não. Ele é o quê? Sem referência, eu vou estar falando de alguma coisa, mas não vou estar especificando, ok? Então, vamos lá. Anotem, tá, pessoal? Vai anotando tudo. Pausa o slide, pausa o vídeo, anota, dá sequência. Então, eu tenho o primeiro, que é o meu some, ok? Então, eu vou começar aqui com o some. Deixa eu apagar um pouquinho, deixar mais claro aqui, senão vocês não veem, né? Some, que pode significar o quê? Algum, alguma, alguns, algumas. E ele vai ser sempre utilizado em frases afirmativas e antes de um substantivo, tá? Antes de uma noun. No inglês, substantivo é noun. Por exemplo, there are some books. Substantivo é o quê? On the table, né? O books é o meu substantivo, então ele tá o quê? Ele está antes, ok? Se vocês podem checar que ele está antes do substantivo. Mary has some friends in Brazil. Friends é o meu substantivo, então depois eu tenho some, antes dele, aliás, né? Eu tenho some. Aí eu venho aqui para a parte 2. Em orações interrogativas, o some se traduz por um pouco de, tá? Ele vai mostrar o sentido dele vai ser tipo um convite, um oferecimento. Por exemplo, would you like some water, né? Você aceitaria um pouco de água? Então, aqui sempre vai ter que pensar o quê? Um pouco de, quando eu tiver ele na minha tradução e quando for questions, ok? Nas frases interrogativas, o some também, né? Vai estar se traduzindo. Oh, meu Deus, eu copiei 2 igual. Então, vamos lá. Vamos só deixar esse daqui que é o mesmo, alright? Já tá no 2. E compound forms. Gente, o que é um compound forms? Compound forms é quando eu junto duas palavras para formar uma. Por exemplo, aqui eu tenho o some, tá? E tenho o body. Então, eu tenho duas palavras que formam uma só, né? É a mesma coisa aqui, o some e o one, someone, somebody. As duas palavras significam alguém. They know somebody there. Eles conhecem alguém lá. Some way e somehow, tá? Que eu já vou trazer um pouquinho aqui para vocês. É de alguma forma, tá? E somebody ou someone, alguém, ok? Então, aqui eu tenho resumidamente sobre o some. Ele pode se formar outras palavras juntando some mais. Tem somewhere, someone,
something. Então, vai depender da gramática que vocês estão. No geral, eu estou explicando para vocês o que significa o some e que ele pode se tornar um compound. Eu posso juntar duas palavras e formar uma e ter um significado diferente, tá? Saindo do some, tem aqui o some way, né? Ou somehow. I will forget her some way or somehow. Eu esquecerei ela de alguma forma. Então, os dois, né, pode ser no sentido de alguma forma. Somewhere, em algum lugar, something, alguma coisa. E daí tem os exemplos que vocês podem estar copiando. Daniel works somewhere near the school. We need to do something. Aí eu vou pro N, tá, pessoal? Vou pro N. O N significa a mesma coisa. Algum, alguma, alguns, algumas, nenhum, nenhuma, qualquer. Quando eu vou utilizar o N? Eu vou utilizar ele em sentenças negativas. Isso é muito importante para mim saber diferenciar, tá? Se eles têm o mesmo significado, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que entender. Afirmativa, vou usar o some. Negativa, vou usar o N. E sempre vai ser assim, tá? Ele vai estar antes também de um substantivo, só que eu já vou saber que é N, por quê? Porque a minha frase vai estar na negativa, vai estar negando alguma coisa. Exemplo, he did not say anything. Did not, negativa. Preciso colocar some, N or no, que vai ser o próximo. Tá na negativa, eu já sei que é o N que eu vou estar colocando nessa frase, ok? He did not say anything. Did not say anything. Anything é um compound word, porque eu tenho N como thing, anything, ok? Eu junto duas palavras para formar uma. Então, ele não disse nada. Compound forms, tem um outro exemplo aqui. Are there any club here? Professora, interrogativa, mas, né, no sentido negativo... eu uso o N para interrogativas quando eu não tenho certeza que existe alguma coisa lá. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, eu fico meio que na dúvida. Are there any club here? Há algum clube aqui? Que é diferente da pergunta. Deixa eu voltar aqui rapidinho para vocês. Would you like some water? Porque eu estou oferecendo alguma coisa, né? Eu estou perguntando se você quer alguma coisa, ok? Bom... Aí eu tenho os compound forms, que anybody, anyone, alguém, ninguém, qualquer um. E tem os exemplos. Do you know anybody in Portugal? Você conhece alguém em Portugal? Anyway e anyhow, vocês vão ter algum modo, nenhum modo, qualquer modo. Anywhere e anything, ok? Pode copiar todas essas explicaçõezinhas que vai ser bem útil para vocês, tá? Aí eu saio daqui e vou pro no. Tá? O no, passei muito, né, gente? Aí já exagerou. No, nenhum ou nenhuma, tá? Então, ele significa nenhum ou nenhuma. Quando eu vou usar? Eu vou usar ele também sempre antes do substantivo. Quando o verbo está na forma afirmativa, mas a ideia é negativa. Não é a frase negativa, é a ideia que vai ser negativa, ok? Então, quando o verbo estiver na forma afirmativa, mas a ideia for negativa. Exemplo, there is no problem with your heart. Tipo, eu tô falando que não existe problema algum com o seu coração, né? Não há problema com o seu coração. A ideia é negativa, tá? Any problems, eu não posso falar there is any, não, é no problems. I have no money, não tenho dinheiro, gente. I have no money, ok? Aí eu também posso formar os compound forms, que é a junção de duas palavras para formar uma. Nobody, no one, que significa ninguém. Nobody called me yesterday, ninguém me ligou ontem. No way, de modo algum. Nowhere, in lugar algum. Nothing, nada. Nothing changed there, nada mudou lá. O none, que significa nenhum, nenhuma, ninguém ou nada, ele sempre vai ser utilizado no início ou no fim da frase. Ou tá no início ou tá no fim, tá? Esse pronome é utilizado quando o verbo está na forma afirmativa, mas a ideia também é negativa. Sempre vai ter isso.
O no quando a ideia da frase for negativa, ok? Presta atenção porque o none é usado no lugar de um pronome ou de um substantivo, tá? Então, vocês podem escrever e grifar. Exemplo. How much money is there in the safe? None. Quanto dinheiro tem no cofre? Nenhum. None of them is my friend. Nenhum deles é meu amigo. She has much money, but I have none. Ok? Então, esse é o sentido do no. Eu tenho some, any e o no. Ok? Aí eu vou ter aqui para vocês um quadradinho de resumo. Se vocês não conseguirem ler, bom, acho que dá para ler, né? Eu tenho some, any e no e none. Quando que eu uso? Bem resumido, em frases afirmativas antes dos substantivos, em frases interrogativas de oferecimento, pedido e sugestão, antes de substantivos incontáveis no singular, substituindo a ou an. Olha que legal isso daqui, é super importante. Os exemplos depois vocês podem ler, tá? No meu tempo não vai dar. O N, frases interrogativas, a execução do caso 2, some, ou afirmativas em que apareça if, tá? Se eu tiver o if. Frases negativas, frases afirmativas. E vocês têm o exemplo de como pode se usar dentro da frase. Aí eu tenho o no e o none em frases afirmativas antes de substantivo. No fim das frases afirmativas, referindo-se a um substantivo já citado. E o none plus o substantivo, que nada mais é o que a gente viu com ideia negativa, tá? Então, aqui é um quadro de resumo. Qualquer dúvida, vocês vão fazer o quê? Vão me perguntar. Vou colocar lá no Google Drive alguns exercícios para vocês fazerem, tá? Tipo esse aqui, só que o que eu vou fazer? Faço primeiro para vocês acompanharem, ok? E vou pedir para vocês, qualquer dúvida, me mandem, tá? Tipo esse, vou sempre dar um exemplo de como faz e vocês fazem o restante. Dúvidas, vou estar esperando vocês me procurarem, ok, galerinha? Thank you and see you next class. Vejo vocês, falo com vocês na próxima aula. Thank you!